eh, comenzar en tempo. Con, yo quería comenzar con la parte artística, ¿no? Con una animación. Yo fui que procurando, yo quería aprender a por los botones. Y ahí Ovidio utilizaba esa construcción. Ela no giraba, ¿no? La construcción no, somente variaba el número de cuadrados, ¿no? Ahí adicioné que los cuadrados también girasen. Y bueno, a pergunta é qual é a relação dessa construção com o assunto da aula de hoje. A relação é que todos esses quadrados são quadrados, todo par de quadrados é semelhante, não? Se você pega dois triângulos equiláteros, são sempre semelhantes. Então, o que tem nessa construção, nessa figura, é que são quadrados que eles são semelhantes. Eles giram, mas são quadrados semelhantes. Então, aqui eu aprendi a criar os botões, aí talvez fale no fim da aula sobre isso. Mas o mais importante é como fazer essa construção. Que eu fiquei procurando como mais interessante que aprender a colocar os botões é que como que faz essa construção. Alguém pensou, vendo para essa construção no Teorema de Pitágoras? Porque é justamente o que a gente precisa para... É a demonstração do Teorema de Pitágoras, aquela demonstração clássica, que se você tem um triângulo retângulo, você faz 4 cópias deles, e aí isso determina no centro um quadrado. Então, justamente naquela animação, o que está acontecendo é isso, cada quadrado está escrito no anterior. Então, a partir desta figura, que é a que usualmente a gente usa, dá para... O ponto de partida para conseguir construir aquela animação é esta figura. Agora, um ponto importante que quando a gente está no livro de papel, você vê essa figura. Qual é a diferença de fazer a figura no GeoGebra? Que no GeoGebra sua figura pode se mexer. Então, era um comentário que o João fazia na lista de WhatsApp. O quadrado continua quadrado, este triângulo retângulo continua retângulo. Eu movimento ponto, mas o teorema de Pitágoras continua sendo válido para esta construção da mesma forma que é válido para qualquer posição do ponto E, não? Eu movimento ponto e a construção continua sendo válida, não? Então, essa é a diferença de fazer a construção no GeoGebra de fazer a construção à mão. Bom, a gente vai utilizar para entender aquela construção, a essência é justamente esta figura que é usada para demonstrar o teorema de Pitágoras. O Alessandro já falou na primeira aula. Então, são 2 operações que são feitas para essa construção. Tudo é feito relativo ao centro do quadrado. Então, você marca as diagonais do quadrado e marca as intersecções das diagonais. Vai ter 2 operações de simetria aí. A primeira operação é girar. Você vai girar o quadrado relativo ao centro, determinado ângulo. Esse ângulo beta. E aí você pode programar para que
esse ângulo mude à vontade. Você pode fixar pelo controle ou pode fazer direto aqui no controle deslizante. O botão é mais um enfeite. Não é necessário, para aprender a geometria, não é necessário utilizar os botões. Você pode fazer tudo no controle deslizante. Então, a primeira operação é, a partir do quadrado original, você vai girar um ângulo beta. O segundo passo é fazer uma operação de homotetia, ou uma transformação de semelhanças. Então, a partir do quadrado em cor de rosa, eu faço uma homotetia e aí transforma no quadrado inscrito. Então, toda a chave de aprender a fazer essa construção é saber calcular o fator de homotetia. Como que calcula esse fator de homotetia? Então, este ângulo de giro, esse ângulo central beta, também é o mesmo que aparece aqui na demonstração do teorema de Pitágoras. Então, você pode achar o comprimento, aqui tem de A a duas linhas, está relacionado com o seno do ângulo beta. Então, você tem que relacionar o fator de homotetia, o K, é a relação entre o comprimento L1, que é o lado do quadrado 1, e o lado do quadrado 0. Então, o fator de homotetia é A duas linhas, D duas linhas, este comprimento aqui, qualquer um dos lados do quadrado interior, dividido o lado do quadrado maior, que aqui eu estou chamando de A duas linhas, A duas linhas, A duas linhas, este A duas linhas B, eu troquei por A de duas linhas, porque este segmento, aí aparece na demonstração do teorema de Pitágoras, este A duas linhas é a mesma coisa que A duas linhas B. Então, o fator de homotetia pode calcular desta forma. Este A duas linhas é o cosseno do ângulo... Não, A de duas linhas, este daqui, está relacionado com o cosseno de beta. E o A duas linhas, este daqui está relacionado com o seno de beta. Se você coloca tudo isso aqui nesta formulinha e simplifica, chega que o fator de homotetia é desta forma. Então, pronto, aí já você consegue, dependendo do ângulo de giro, fazer a homotetia de tal forma de transformar o quadrado cor de rosa no quadrado vermelho. E isso é a essência, a figura acabou aí, porque o próximo passo é repetir, essa é a primeira construção. O próximo passo é repetir o mesmo procedimento, agora entre o quadrado em amarelo e o quadrado em vermelho. Então, a ideia da construção é justamente utilizar semelhança de triângulos. Então, novamente, aí dá para animar tudo. Então, eu vou deixar fazer a construção ao vivo para o final, porque leva um tempinho, e vou falar dos outros assuntos, que já está tudo pronto. Eu acho que a gente ganha tempo. Olá, Juan, só uma coisinha ali. Sim. Você tinha dois sliders, né? Um para o ângulo e outro para a quantidade de quadrados, é isso, né? Isso, tenho dois, sim. Alô? Tenho dois aqui. Tem duas coisas variando. O número de quadrados e o ângulo. Aí pode fazer variar cada um deles por separado, ou pode fazer variar os dois ao mesmo tempo.
a ideia que dependendo do agosto, você faz variar tudo ou voltar no passo inicial, que aí eu defini o passo inicial como sendo este daqui. Vou tentar fazer no fim da aula, ao vivo, essa construção, mas vou avançar primeiro nas coisas que já estão preparadas, que levam menos tempo, porque quando a gente começa ao vivo, as coisas começam a não funcionar. Então, a gente perde mais tempo na construção ao vivo. A ideia a gente sempre fala de semelhança de triângulos, mas tem semelhança de qualquer figura. E tem uma demonstração histórica da história da matemática, que é provar que o lado e a diagonal de um quadrado são incomensuráveis. Então, dois segmentos são ditos comensuráveis quando as medidas podem ser escritas como um múltiplo de alguma medida comum. Então, se eu conseguir escrever o lado AB como um múltiplo de C e a diagonal AC como um múltiplo de C também, então essas duas medidas, esses dois segmentos são comensuráveis. O que provaram lá os pitagóricos é que isso não é verdade, que eles são incomensuráveis. Então, a demonstração disso, existem várias, mas aqui eu vou falar da demonstração geométrica, que justamente usa como chave o conceito de semelhança de quadrados. Todo par de quadrados são semelhantes, porque tem uma única medida característica, então a razão deles é sempre constante. Então, para fazer essa demonstração, a gente é feita por absurdo. Então, primeiro a gente supõe que existem N e M, são números naturais e primos entre si, de tal forma que dá para escrever a razão entre a diagonal e o lado como uma fração, como se fosse um número racional. Então, a demonstração vai ser feita por absurdo, por redução ao absurdo. Aqui, o primeiro passo da construção é transportar o lado do quadrado para a diagonal. Então, construir uma circunferência e marcar o ponto E sobre a diagonal, de tal forma que a E tenha a mesma medida que a B. Isso automaticamente determina um triângulo isósceles. ABE é um triângulo isósceles e estes dois ângulos têm a mesma medida. Aqui o segundo passo na construção é traçar uma perpendicular a diagonal do quadrado passando por E e marcar a interseção dessa perpendicular com o lado do quadrado, marcar este ponto F. Como este ângulo era 45, a diagonal com o lado forma um ângulo de 45 em um quadrado, e aqui é 90, porque por construção foi feita uma perpendicular. A única alternativa é que este outro ângulo também é 45. E, consequentemente, como esses dois são 45, este triângulo é isósceles e este EC também tem a mesma medida que F. Então, eu vou ter que este lado tem a mesma medida que este outro. Agora, analisando para este triângulo de aqui. Aqui tem um ângulo reto. Se este ângulo é reto, este outro, a soma destes dois é um ângulo reto. E aqui também tem um ângulo reto. Como estes dois em cinza têm a mesma medida, e
y son ángulos rectos, esos dos en amarelo tengan la misma medida. Y consecuentemente este triangulillo aquí también es isósceles. Ese triangulillo ahí también es isósceles. Entonces BF tenga la misma medida que EF. O próximo paso es construir, colocar un punto Y externamente cuadrado de tal forma que E, F, Y, C es otro cuadrado. Entonces, son los pasos de la construcción. Y ahora ven a análisis que a gente faz con esa construcción. Primero, calcula este segmento CE. Ese segmento CE es a diagonal toda AC menos AE. Y ahí troca o AE por AB. Entonces, encontra que CE es AC menos AB. Y ahora va a calcular a diagonal do cuadrado pequeno. O CF o lado todo BC menos OBF. Y va a trocar o BF pelo CE. Que ahí ya tiene encontrado una línea anterior. Y ahí llega en esta expresión. O CF es 2 veces AB menos AC. Entonces, ese o las primeras contas que a gente faz ahí. Y ahora ven la idea de semelhanza de cuadrados. Ahí gente va a analizar dos cuadrados. O cuadrado de partida, o A, B, C, D, y o E, F, Y, C. Entonces, como esas figuras son semejantes, a razão entre a diagonal y o lado tem que ser a mesma para dois. Este é AC dividido a B. Tem que ser igual ao CF dividido a C. E essa é a chave da demonstração. Esses dois quadrados tem que ter a mesma razão entre diagonal e lado. Diagonal e lado. Isso tem que ser o mesmo. E agora, para o pequeno, para o quadrado pequeno, eu troco o CF pelo que a gente tinha encontrado aqui em cima. E o CE por esta expressão. Então, chega nesta outra fração daqui. E aqui o ponto é, utilizando essa construção, a gente mantém uma igualdade, só que com números menores. A hipótesis de partida que M y N son números naturales. Entonces, ahora a gente encontra una igualdad que va a tener otros valores aquí va a ser M2 y N2. So que ese N2, ese M2 y N2 son números menores, son números naturales menores que los números naturales de partida. Entonces, este número de aquí es un número natural menor que este de aquí. Este número de aquí es un número natural menor que ese de ahí. Como ese fue el primer paso en la construcción de dos cuadrados, mas esa operación puede ser repetida. O se puede construir, repetir los mismos pasos, o se transporta al lado para a diagonal do quadrado vermelho. E aí, a partir disso, constrói outro quadrado. Esse quadrado em verde também é semelhante com o quadrado em vermelho. E é semelhante com o quadrado em azul. Com isso, você vai encontrar esta relação com números naturais ainda menores. E aí, como essa operação de construir quadrados, você pode repetir infinitamente. Você deveria poder encontrar números naturais sempre menores e de forma infinita.
Mas isso é um absurdo, porque os números naturais têm um limite inferior. Não dá para... Não tem número natural menor que 1. Então, aí é que fica a contradição do teorema. Isso significa que não posso escrever a razão entre a diagonal e o lado de um quadrado como a razão entre números naturais. Ou a razão diagonal ao lado é um número irracional, que a gente atualmente sabe que é o raiz de 2. Então, essa é a demonstração clássica geométrica. Tem outras demonstrações para provar que raiz de 2 é um número irracional, mas eu queria apresentar a versão clássica geométrica, utilizando aqui o GeoGebra. Tem outra construção interessante que a gente já usou aqui para fazer aquela figura. Tinha duas operações. Uma era girar e outra era contrair, fazer uma motetia. Uma operação de semelhança. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho dois segmentos, o segmento AB e o segmento CD. A ideia é fazer uma correspondência entre um ponto do segmento CD e um ponto do segmento AB. Os segmentos têm tamanhos diferentes, porém existem infinitos pontos no segmento CD, da mesma forma que existem infinitos pontos no segmento AB. Então, como essa operação pode ser feita utilizando vetores, mas o procedimento que vou mostrar aqui não utiliza vetores. A ideia aqui é utilizar uma operação de uma semelhança de triângulos, que na literatura tem vários autores que chamam de semelhança espiral. Foi também o que aconteceu na figura dos quadrados. São duas transformações, uma rotação e outra de homotetia. Então, quais são os passos para... Eu estou mostrando, esse ponto é duas linhas, é o ponto final da construção. Então, como eu chego do ponto E a esse ponto E duas linhas? O primeiro passo é conectar os vértices opostos dos lados. E aí encontra esse ponto P. Tem que construir a circunferência circunscrita no triângulo AVP. Construir a circunferência circunscrita no triângulo CDP. E aí marca a interseção entre essas duas circunferências. Esse vai ser o ponto X. E a rotação vai acontecer em torno desse ponto X. Aqui, por construção, aqui somente conectei os pontos. A gente tem dois quadriláteros inscritíveis. Esse vai ser assunto de uma próxima aula, quadriláteros inscritíveis ou quadriláteros cíclicos. A gente tem aqui dois quadriláteros cíclicos, o A, B, PX e o CDXP. Tem dois quadriláteros cíclicos. E aí a gente vai utilizar o que vai acontecer para eu conseguir chegar do ponto E ao ponto E duas linhas. Vamos mostrar que este triângulo em azul, o XDC, é semelhante com o triângulo em vermelho, o XBA. E dá para girar esse triângulo em azul e fazer superpor com o triângulo em vermelho. Fazer sombra ao triângulo em vermelho. Então, isso que vamos provar, que esses dois triângulos são semelhantes. Como que se demonstra que esses dois triângulos são semelhantes?
en un cuadrilátero cíclico, a soma de los ángulos opuestos te quedan 180. Estoy llamando de alfa este ángulo de aquí. Este otro ángulo en cinza es 180 menos alfa. O alfa es 180 menos este ángulo de aquí. Ahora tengo, aquí es una línea. Estos dos suman 180. Entonces, este ángulo alfa también es este mismo que aparece aquí. Porque este más este tiene que sumar 180, como cuadrilátero era cíclico. Estos dos suman 180, estos dos suman 180, entonces este igual a este. Y ahora ven está comparando este segmento XD está sobre una circunferencia, es acorde de una circunferencia. Entonces, este ángulo de aquí enxerga el segmento acorde a XD, de la misma forma que este ángulo XPD enxerga acorde a XD. Entonces, este ángulo de aquí es congruente con este de aquí. Y ahí ya tengo a primera congruencia. Yo preciso mostrar que dos pares de ángulos son congruentes. Aquí tengo el primero par. Un triángulo vermelho y otro en un triángulo azul. Y ahora vengo el segundo par. Este ángulo es igual a este, porque los dos, ellos están inscritos en una circunferencia y los dos se enxergan en esta corda HX. Entonces, estos dos ángulos son congruentes. Ese ángulo en azul es 180 menos este en verde claro. Y este cuadrilátero CP XD es cíclico. Entonces, o verde claro más o azul tiene que sumar 180. Y o verde claro más este tiene que sumar 180. Consecuentemente, este de aquí es igual a este de aquí. Es congruente a este de aquí. Y ahí hay gente que tenga por ángulo a ángulo. Ahí está que este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con este. Está demostrado que esos dos triángulos son semejantes. Ahora, basta hacer girar o triángulo en azul. Este ángulo que voy a indicar aquí ahora. Bueno, si ellos son semejantes, claramente estos ángulos en amarelo también son congruentes. Y da para hacer una operación de giro, pedir para girar este triángulo de aquí y él se encaja en un triángulo en vermelho. Y ahora, esa fue la primera parte de la semejanza espiral, es girar un triángulo. Y ahora tenga a homotetía. A partir de este punto E, yo llegué al punto de línea, porque simplemente fue una operación de rotación. Ahora, ¿cómo llega do ponto de línea ao ponto E duas linhas? Pela homotetia. Se você faz uma homotetia do ponto E, ela concentra em X e fator a razão entre estes segmentos, AX, e se linha X, que é a mesma coisa que CX, então você consegue fazer a homotetia deste triângulo em azul com o triângulo em vermelho. E isso relaciona o ponto E no segmento CD com o ponto E duas linhas no segmento AB. Então, essa é a demonstração de como relacionar um ponto no segmento CDE com um ponto no segmento AB, utilizando duas operações, uma rotação e outra uma homotetia, uma transformação de semelhança.
Pessoal, Juan, sim. desculpa. Posso também dizer que a proporção de A até E, linha, né, de linha para B, é a mesma, né, de D até E para E até C. Desculpa, não entendi. Vamos lá. A proporção do ponto A até o ponto E duas linhas, dividido por E duas linhas até o B, Sim, é a claro. mesma aqui de D até o Claro, E. claro. Sim, esos dois triângulos são semelhantes. Então, A é duas linhas, está para C linha e linha, da mesma forma que E duas linhas B está para linha D, e da mesma forma que E duas linhas X está para linha X. Aí tem um monte de... os dois triângulos são semelhantes, sim. Ok. E esse ponto E pode ser qualquer ponto aqui na base. Limpa aí toda a figura, deixa a figura original. Quando você falou nessa semelhança, eu tinha pensado, né, nessa proporcionalidade aí, ó, olhando para esta situação. E aí você demonstrou que realmente é. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, eu falo rápido, então se vocês não me param, eu vou correndo. Podem me parar à vontade. Bom, aqui eu ilustro uma motetilla, uma operação de semelhança com um polígono arbitrário. Então, porque aí quando fala nas aulas, só se fala de semelhança de triângulos. Então, é importante que se apresente como a operação de semelhança em um sentido mais amplo, e não só semelhança de triângulos. Então, a definição da motetia, vendo aí do grego, da homo é similar, igual, e tetia posição. Então, tem um centro de motetia, que aqui é o ponto O, e é uma operação pontual. Então, se eu vou fazer a motetia de a partir do ponto A, eu vou encontrar o ponto A'. Então, o que tem que ser satisfeito é esta relação daqui. O A' é KS, se esse K é o fator de motetia, o A. Então, esta distância de A' até O é K vezes a distância de A até O. Então, eu posso mudar aqui o fator de motetia e muda essa relação. Qualquer operação de homotetia, ela preserva os ângulos. Então, se eu tenho este ângulo EDC, aqui é o mesmo ângulo deste outro lado. Então, eu posso mudar aqui o ângulo, era 125, continua sendo 125. Você muda o ângulo, e ele continua. Após a homotetia, os ângulos são preservados. As razões entre os segmentos são preservadas também. Então, se você tem F', está para FA, da mesma forma que de linha a C' está para DC. Aí você pode escrever qualquer tipo de combinação, ou sempre respeitando a ordem, mas as razões entre os segmentos são respeitadas, e também o paralelismo entre retas. Então, este segmento entre segmentos, este segmento CDE, eu fiz a extensão aqui, ele é paralelo com o segmento C' de linha. Então, eu mostrei aqui que tem um ângulo reto, significa que C' de linha é paralelo com CD. A qualquer homotetia preserva ângulos, preserva razões entre os segmentos e preserva os segmentos paralelos, que
entre os pares, antes e após a motetia, a figura é paralela. Outro detalhe é a área. Aqui a motetia multiplica tudo por K. Agora, se eu considero a área interna, ela é multiplicada por K ao quadrado. A semelhança, a motetia, a área deste vermelho é 9 vezes a área deste azul, porque aqui tem o fator K igual a 3. Então, é 3 ao quadrado. Em geral, a razão entre as áreas é K ao quadrado vezes a área do anterior. E aí vou falar um pouquinho sobre as circunferências, a homotetia em circunferências. Há duas circunferências, a gente nem pensa nisso, mas duas circunferências são sempre semelhantes. A gente só fala de semelhança de triângulos. Duas circunferências são semelhantes, como dois quadrados são semelhantes. Então, eles são homotéticos. E aqui eu defini esta circunferência e um centro de homotetia, este ponto O. Outro detalhe é que esse fator de homotetia pode ser negativo. Então, esta circunferência em azul, o fator de homotetia é menos 2. Então, eu posso ter o fator de homotetia positivo ou o fator de homotetia negativo. Então, aqui, fixado o centro de homotetia, eu posso ter a homotética de uma circunferência e outra circunferência. Aí, e você pode mudar o fator de homotetia e vai encontrar, dependendo do fator, encontra outra circunferência. Agora, a situação mais interessante, a gente já sabe que duas circunferências são sempre homotéticas, são sempre semelhantes. Agora, o ponto é, na figura anterior, o centro de homotetia era dado. Se eu tenho duas circunferências, como localiza o centro de homotetia? Então, em princípio, em geral, tem dois. Então, quais são os procedimentos para localizar o centro de homotetia? A ideia é traçar uma reta que conecta os centros, que passa pelos dois centros da circunferência, e outra que não é paralela com essa, que passa pelo centro de uma delas. E aí faz a construção de uma segunda reta que passa pelo centro da segunda circunferência e é paralela com esta daqui. É construída passando por C, uma reta paralela a ED. Esse é o segundo passo para encontrar os centros de homotetia. E agora basta ligar este ponto F com o ponto D e marcar a interseção com este eixo principal, que passa pelos dois centros. Esse é o centro de homotetia externo. E esse ponto F com este ponto E, a interseção aqui com o eixo principal, determina o centro de homotetia interno. A partir desses dois pontos, é possível... ¿Por qué ese procedimiento, antes de construir as tangentes comunes externas, por qué ese procedimiento determina que esos pontos son los centros de homotetia? A ideia está na semelhança de triângulos. Aqui tem dois triângulos semelhantes. Este daqui, OEFC, este triangulinho daqui, com o grande, OEDA. ¿Por qué eles são semelhantes? Pelo critério ângulo a ângulo. Este ângulo de aqui é congruente com este, porque a construção, eu parti de duas paralelas. Esta é paralela com esta, por construção. Então, esta é uma transversal, então estes são ângulos correspondentes entre paralelas.
A mesma coisa para este outro par de ângulos. Esos dois são correspondentes entre paralelas. E este ângulo daqui é comum para os dois triângulos, para este pequeno e este outro grande. Então, eu tenho dois triângulos semelhantes. Agora, o que acontece quando eu mudo este ponto D? A razão entre estes dois segmentos, DA e FC, não depende da posição do ponto D sobre a circunferência. Então, esta razão DA dividido FC é a razão dos raios. Então, essa razão é constante. Isso significa que a razão das distâncias, OEC e OEA, também não muda, porque tem que manter, pela semelhança dos triângulos, os lados têm que ser proporcionais. Então, esta distância OEC, OEA, é constante, você muda a posição do ponto D e essa razão não muda, porque os raios da circunferência não estão mudando. Isso que mostra que este ponto é um centro de homotetia. Daria para animar aqui, não vou fazer, deixar o traço desta rede, posso fazer rapidamente? É que não estou no modo para mudar. A gente pode pedir para deixar o traço desta reta e vai mostrar que sempre passa por esse ponto, que forma um cone. Aqui vai aparecer um cone de retas nessa animação. Isso é para o centro de homotetia externo. E o centro de homotetia interno, o que vai ser relevante são estes dois triângulos. Esses dois triângulos também são semelhantes. No centro de homotetia interno, este de aqui é alterno interno com este ângulo de aqui, e este de aqui é alterno interno com este, porque são entre paralelas. Por construção, estas duas são paralelas. E aqui são opostos pelo vértice. Então, este triangulinho de aqui, por ângulo a ângulo, é semelhante com este outro de aqui. E, novamente, a razão entre esta distância e esta distância é constante. Então, a razão entre esta distância e esta distância não pode mudar. Então, este ponto é um centro de homotetia. Bom, uma vez que a gente encontra os centros de homotetia, a gente pode construir a tangente comum, as duas tangentes comuns externas, a partir deste ponto, e as duas tangentes comuns internas, esta e esta outra, as duas circunferências. Tangente comum às duas circunferências. Então, essa é uma construção que a gente tem que saber fazer e aparece com frequência em vários problemas de geometria. Aí tem dois casos limites que parecem triviais, mas a gente não aparecem em vários problemas. Quando você tem duas circunferências que são tangentes internamente, aí tem um único ponto de homotetia, que é o ponto de tangência, e para você conseguir ter duas circunferências tangentes internamente, o centro das duas circunferências são colineares com o ponto de tangência. Então, o ponto T, o centro da circunferência em vermelho e o centro da circunferência em cor de rosa, esses três pontos são colineares. E a circunferência cor de rosa é homotética com a circunferência C com centro em T. Então, eu posso fazer uma homotetia da circunferência C e encontrar a circunferência D, que é o que fiz aí. Qual é o fator de homotetia? O fator de homotetia é a razão entre as distâncias. T ODE dividido T OC.
Então, quando você tem duas circunferências que são tangentes internamente, você pode fazer uma motetia da interna e chegar na externa, ou pode fazer uma motetia da externa e chegar na interna. Então, essa é outra coisa importante. E aí, consequentemente, se você pega qualquer ponto sobre uma circunferência, o ponto B' é o motético de B com este mesmo fator de motetia. Então, para qualquer ponto B sobre a circunferência em B meio, eu encontro o ponto B' sobre a circunferência cor-de-rosa. E estos segmentos são paralelos, porque estos dois triángulos são congruentes, são semelhantes. Este triângulo de aqui e este outro triângulo de aqui, os dois são semelhantes. Então, circunferências tangentes internamente, a gente tem que lembrar que pode ser feita uma motetia de uma para outra, e, por exemplo, estes segmentos são paralelos. Isso aparece em vários problemas de Olimpíada. O desafio do professor João está relacionado, eu queria comentar um pouco sobre a construção, esta construção dado um triângulo ABC, construir o incírculo e o excírculo, esse incírculo relativo aqui ao vértice B. Aqui existem relações métricas, da mesma forma que tem as relações métricas no triângulo retângulo. Nessa geometria dá para medir tudo, dá para quantificar tudo. Então, este segmento, por exemplo, DB, e tudo está relacionado com o semiperímetro P. Então, este DB, como são tangentes, DB tem a mesma medida que EB. E a medida deste lado é o semiperímetro P menos B minúsculo. Então, DB é EB, é o P menos B minúsculo. Este de aqui. E assim por diante. Dá para... aqui CE tem a mesma medida que CF. E a F tem a mesma medida que AD. Então, e aqui o ponto-chave que para um triângulo arbitrário, porque trouxe esta construção, para um triângulo arbitrário, estes pontos de tangência do círculo externo e o círculo interno, eles são diferentes. Para um triângulo arbitrário, as duas circunferências são tangentes em pontos diferentes. Então, mas você pode fazer com que esses pontos coincidam. E como que faz para que esses pontos coincidam? A chave é que este triângulo tem que ser isósceles. Se este triângulo for isósceles de base a C, esses pontos vão a coincidir. Em geral, os pontos não coincidem. Tem um ponto aqui de tangência diferente para cada circunferência. Agora, se este triângulo de aqui for isósceles, então esses pontos coincidem. E isso que eu vou utilizar na próxima construção. Na construção do professor João, tinha que construir várias circunferências seguindo esse procedimento e começar pela circunferência mais externa. É claro que é um ciclo. Se você parte da de fora e constrói a primeira de dentro, aí depois você repete o procedimento e consegue construir a terceira, a quarta e assim por diante. O caminho é partir de um triângulo isósceles, que foi o que eu fiz aqui. Este triângulo é isósceles. Então, se você faz um triângulo isósceles,
Aí basta construir o círculo e o esse círculo, o círculo esse inscrito a esse triângulo, e aí você vai ter duas circunferências. Esta é a bicentriz comum, que passa pelo centro das duas circunferências. Então, esse seria um caminho de construção. Agora, o que quis mostrar aqui, além desse procedimento partindo de um triângulo isósceles, é que se o triângulo é isósceles, tem um monte de comprimentos que tem a mesma medida. Então, estes dois têm a mesma medida, mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, esos 6 segmentos têm a mesma medida. Justamente pelas propriedades da bicentriz em triângulos. Então, você pode usar para construir que este segmento tenha a mesma medida que este e que este de aqui. Então, esse elemento você pode utilizar na hora de fazer a construção. Lembra aí que a professora Marielle fez a construção traçando uma bicentriz e encontrava este ponto. De fato, tem um caminho alternativo. Se você tem esta primeira bicentriz e marca este ponto de intersecção, basta uma perpendicular. A construção da bicentriz é verdadeira, perfeitamente válida, mas aí também podia ser feito utilizando uma perpendicular, porque essas duas circunferências são tangentes. Este é um centro de homotetia. Este ponto M é um centro de homotetia das duas circunferências. O ponto C é outro centro de homotetia. E aí a gente pode calcular o fator de homotetia. Eu quero que é o que está escrito aqui. Esta circunferência C' é a homotética de C e o fator de homotetia pode ser calculado desta forma. Basta analisar a semelhança de estes dois triângulos, o CDI com o CKIC. Analisando a semelhança desses triângulos e utilizando as métricas aqui na construção de círculo e esse círculo, dá para encontrar o fator de homotetia de tal forma que você constrói se você parte de fora, você pode construir ali dentro, fazendo uma homotetia também. Este fator que aparece aqui eu fiz no sentido contrário, porque esta era uma construção antes do problema do professor João. Então, a partir desta, em vermelho, utilizando este fator de homotetia e com centro em C, dá para construir a circunferência externa. Essa é outra das possibilidades nesse desafio. Tem várias possibilidades. Falando de semelhança, quando tem um triângulo dentro do outro, a gente sempre pensa na semelhança direta. Mas pode ser que aqui eu tenho dois triângulos, este daqui e o externo. São dois triângulos, o grande e o pequeno que está dentro do grande. Esses dois triângulos são semelhantes e tem autores que chamam inversamente semelhantes, porque eles têm um ângulo comum, mas os ângulos que são congruentes são contrários. Este ângulo de aqui é congruente com este de aqui, e este ângulo de aqui é congruente com esse de aí. Então, tem uma operação de transformação. Isso pode acontecer em diversos contextos. Essa semelhança de ser inversamente semelhantes pode acontecer em diferentes contextos e não tem nada a ver. Em princípio, podia ser estudado sem falar da transformação de inversão. Eu vou utilizar aqui
a semelhança ou triângulos inversamente semelhantes como motivação para falar da transformação de inversão, que já apareceu em vários problemas. Então, quando a gente quer fazer uma transformação de inversão, a ideia é também um ponto a ponto. Eu quero, dado um centro de inversão, este centro O, e aí define uma circunferência com centro O, que é a circunferência de inversão. Então, eu quero encontrar a inversa do ponto P relativo a essa circunferência que tem centro em O. Então, isso vai ser, a inversa desse ponto P vai ser o ponto P'. E, por definição, o que é o que tem que acontecer? Que o produto OP vezes OP' é igual ao raio dessa circunferência quadrada. Aqui eu utilizei a mesma circunferência para fazer a inversão do ponto Q. O produto OK com OK' também é eixo quadrado. Esse ponto pode, a inversão transforma o que está dentro para fora e o que está fora para dentro. Então, os triângulos continuam sendo semelhantes aqui. A inversa do P ou P', a inversa de Q ou Q', ou eu posso colocar os dois fora. E, de novo, este triângulo de aqui é semelhante com este triângulo de aqui. Então, quando eu vou escrever as semelhanças, notem aqui nesta linha a semelhança dos triângulos. Eu costumo colocar o centro de inversão sempre primeiro. E aqui o que era PQ se muda para Q', P'. Então, eles são inversamente semelhantes. Deixa eu voltar aqui a configuração que eu tinha iniciado. Então, a inversão tem várias propriedades. A gente tem uma aula sobre transformação de inversão na segunda parte do curso, mas já estou aproveitando aqui para falar um pouquinho sobre a inversão. Devido à semelhança que acontece se você faz a inversa de dois pontos. A transformação de inversão é uma operação não linear. Então, se eu pego um ponto aqui no segmento PQ, esse ponto, a inversa de um ponto aqui no segmento pequeno vai estar sobre o segmento P', Q', que é o que a gente imagina quando tem uma homotetia. Então, nota, a inversa do ponto A não está no segmento P', Q'. Está num arco de circunferência. Então, a transformação de inversão é uma operação não linear. O interior do triângulo é transformado em toda esta área de aqui de fora. Então, quando a gente analisa para dois pontos, a gente fala que os triângulos são semelhantes, mas não existe essa correspondência que eu fiz lá com a transformação de homotetia. É só para deixar claro que a transformação de inversão é uma operação não linear. Então, agora, como demonstra que esses dois triângulos são semelhantes? A ideia parte desta definição. Como demonstrar que esses dois triângulos são semelhantes? A partir da definição da operação de inversão, aqui você pode trocar a ordem. Este OK', OK passa dividindo. Este OK passa dividindo e o OP' passa dividindo para a direita. Então, você chega neste ponto. E aí você tem esta razão entre segmentos, você tem que OP está para OK, como OK' está para OP'. Então, você tem que
proporcionalidade entre segmentos e você tem um ângulo comum. E os dois triângulos têm este ângulo, o triângulo OPQE e o triângulo OQ'P', eles têm este ângulo em comum. Você tem um ângulo em comum e a proporcionalidade entre os lados. Então, aí tem outro critério de semelhança que não tinha falado até agora, que é o chamado critério de semelhança lado, ângulo, lado. Tem o critério de congruência lado, ângulo, lado. É quando você tem dois lados congruentes e o ângulo compreendido entre eles é congruente. Mas aqui o que chama critério de semelhança lado, ângulo, lado, é que quando você tem dois pares de lados proporcionais e o ângulo compreendido entre eles é congruente. Então, aí você pode afirmar que os triângulos são semelhantes pelo critério de semelhança lado, ângulo, lado. Então, para demonstrar que esos dois triángulos são semelhantes, o que usa é o critério de semelhança lado, ângulo, lado. E a partir de aí, utilizando a semelhança, dá para relacionar o comprimento deste segmento Q', P', com o comprimento do segmento PQ. Então, dá para ter esta fórmula que relaciona comprimento do segmento Q', P', com o comprimento do segmento PQ. Aqui entra o raio da circunferência de inversão e as medidas do triângulo de partida, o P e o Q. Então, esse era um pouquinho falar de circunferência de inversão e da inversão e também de triângulos inversamente semelhantes. A semelhança de triângulos quando eles são inversamente semelhantes. Falando de homotetria, eu também queria mencionar duas homotetrias que aparecem em vários problemas de Olimpíadas, que encontrei resolvendo problemas de Olimpíadas. Aqui você tem um triângulo ABC arbitrário. ABC arbitrário. Você marca os pontos médios dos segmentos do triângulo ABC. A linha é o ponto médio de BC, B' é o ponto médio de CA, C' é o ponto médio de AB. Conecta com o vértice oposto, e aí encontra o baricentro, o ponto Y. Relativo ao baricentro, tem duas homotetrias importantes. Se você faz uma homotetria do triângulo todo, com centro no baricentro, e fator menos o meio, fator de homotetria menos o meio, então você consigue construir o triângulo medial. Este triângulo de aqui, que tem como vértices os pontos médios, é o triângulo medial. Esse triângulo divide aqui, ele tem o fator de homotetria o meio, ele tem um quarto da área do triângulo grande. E aqui vai ter este triângulo, todos têm a mesma área e todos são congruentes. Então, isso dá para fazer a homotetria do triângulo em azul, com centro no baricentro, e fator menos o meio leva este triângulo ao triângulo medial. Agora, se você faz a homotetria do triângulo em azul, relativo ao baricentro, só que agora o fator de homotetria é menos 2, então você consegue construir um triângulo de tal forma que o triângulo de partida é o triângulo medial. Então, o triângulo em azul é o triângulo medial do triângulo em amarelo. Então, aqui a área do triângulo em amarelo é 4 vezes a área do triângulo em azul. Como o fator de homotetria é 2, quando se fala de área, é tudo ao quadrado. Então, vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Então, essas são duas homotetrias.
Y ahí a otra cosa que o baricentro, que o cara aí importante na história, ele é baricentro dos três triângulos. Do triângulo em amarelo, do triângulo em azul e do triângulo em vermelho. Ele é comum, tem um baricentro em comum para esses três triângulos. Essas homotetias aparecem, tem vários problemas que exploram esse tipo de contexto, esse tipo de geometria. Bom, acho que as coisas que eu queria falar, bom, tinha mais um probleminha antes de fazer a construção ao vivo, que aqui tem um monte de semelhanças de triângulos. Apresentar só um probleminha que utiliza um monte de semelhanças de triângulos. Então, o texto do problema é este. Aqui é dado um triângulo ABC e são marcados dois pontos, o ponto D e o ponto E, de tal forma que é conhecido BDE, vale 3, DA vale 8, AE vale 5, e este BC vale 22. E tudo isso é informação conhecida. E ainda é dito que estes dois ângulos marcados em azul são congruentes. Então, o objetivo do problema é determinar o segmento DE. Este segmento daqui, DE. Então, aqui tem vários triângulos semelhantes. A semelhança, o duro dos problemas é saber, quando tem um monte de triângulos, você sabe quem é semelhante com quem, não? A teoria não é difícil, o difícil é achar quem é semelhante com quem. Então, aqui tem várias operações de semelhança que dão para vários pares. Está aqui do lado os pares de triângulos semelhantes. Então, o primeiro par de lados, o primeiro par de triângulos são estes dois. O triângulo ABE e o triângulo AED. Por quê? Porque eles têm um ângulo em comum. Este ângulo em A é comum. E estes dois foi dado do problema que são ângulos congruentes. Então, por ângulo a ângulo, esses dois são semelhantes, esses dois triângulos. E aí tem a proporcionalidade dos lados. Você escreve se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. E ainda este outro par de ângulos tem que ser congruente. E como tem as medidas dos lados, você coloca as medidas dos lados e chega neste ponto. Isso permite determinar esta primeira igualdade, permite determinar a C. Como já eu conheço a E, então dá para calcular este outro segmento, C. Então, a partir dessa primeira semelhança, calcula este segmento que não era conhecido. Que estou colocando aqui. E consigue determinar que estes dois ângulos são semelhantes, que era uma informação que não tinha de partida. Aí vem o próximo par de triângulos semelhantes. Como este ângulo era igual a este, então estos em amarelo, aqui tem uma reta, esses dois têm que somar 180. E estes dois têm que somar 180. Então, esses dois são congruentes. Adicionalmente, estes dois aqui são opostos pelo vértice. E estes dois também eram congruentes. Então, vai ter que este triângulo daqui é semelhante com este triângulo daqui, que é a segunda semelhança de triângulos. Aí escreve a semelhança, a proporcionalidade entre os lados, que esta expressão daqui.
para proporcionalidad entre los lados. Y coloco números que aquí solo conoce este lado y este lado. Entonces, son los números que coloca aquí. A razão entre estos lados não é conhecida, mas a gente agora fica fixado que tem determinado valor. E aqui utiliza a terceira semelhança de triângulos. E aí, justamente, esta equação determina, você tem dois pares de lados proporcionais, você tem que este está para este como este de aquí está para este de aquí. Y estos ángulos de aquí son opuestos por los vértices. Entonces significa que este triángulo tiene que ser semejante con este otro, pero los criterios de semejanza, este de aquí con este, pero los criterios de semejanza lado, ángulo, lado. Entonces tenga proporcionalidad de dos lados y un par de ángulos congruentes. Com isso você pode agora vai ter a razão com a terceira semelhança, você escreve a razão entre os lados e agora o que a gente tem que calcular é DE. Agora aparece o DE na história, aparece o DE por aqui e aí dá para fazer um pouco de álgebra. Y no final consigue calcular o valor de DE. Y ahí, como tengo un monte de triángulos semejantes, da para falar más ainda que como este ángulo es congruente con este y él se enxerga en este segmento BD, entonces o cuadrilátero BDEC es cíclico. Aí dá para falar também a mesma coisa, porque este amarelo é congruente com este e está enxergando a cor da ABC. Então, dá para construir uma circunferência que passe por B, D, E e C. Então, esse era esse problema que utiliza três semelhanças diferentes. Então, eu queria mostrar. Alguém tem alguma pergunta? Vou começar a fazer a construção ao vivo lá da... Vou lembrar a figura. Alguém tem algum comentário sobre as coisas que apresentei até aqui? Eu não consegui olhar o chat, mas tá bom. Se alguém pode abrir o microfone e falar... Tá tudo tranquilo, Juan. Tá ótimo. Então, vou tentar fazer a construção aqui ao vivo daquela figura dos quadrados. Os quadrados que giram em... Então, eu vou colocar um ponto que vai ser o centro de giro. Eu vou colocar aqui bem na origem para que ele não se mexa. Ô, Juan, a Marielle tem uma questão aí. O que garante a existência dessa circunferência neste último exemplo? Não. Ela disse que não viu. Desculpa, um segundo. Então, materiais, seus materiais. Está por aqui. Acho que era aqui. Acho que aqui, já neste passo dá para ver, Marielle. Nota aqui este triângulo BDC e o triângulo BEC.
una vez que yo muestro que esos dos triángulos son semejantes y esos dos ángulos son congruentes, como este ángulo es congruente con este, esos dos ángulos están enxergando este mismo segmento BC. Aquí en esta etapa ya yo puedo afirmar que o cuadrilátero B, D, C es cíclico. Si usted tiene ese tipo de geometría, de fato podría ser afirmado B no inicio, B no primer paso. Como este ángulo en azul es congruente con este ángulo en azul, los dos se están enxergando segmentos de E. Entonces, ven, no preciso probar ninguna semejanza. Pela información inicial del problema, como este ángulo es congruente con este, y los dos se enxergan este segmento de E, entonces ese cuadrilátero es cíclico. Muito bom. Mais alguma pergunta? A gente vai ter uma aula sobre ángulos na circunferência, outra aula sobre quadriláteros cíclicos. A gente vai falar bastante disso, não? Porque usa bastante nos problemas. Bom, então, voltando aqui à construção ao vivo, acho que tenho meia hora para a construção. Então, eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho. Ele começa com um tamanho pequeno, eu gosto de colocar tamanho 20 para que as coisas dê para enxergar um pouquinho maior. Então, esse ponto inicial, eu vou trocar o nome e vou chamar de ponto O. Tudo vai acontecer em torno desse ponto. Então, eu tenho que ter o quadrado inicial e vou colocar dois pontos de tal forma que esse ponto O seja o centro do quadrado. Aqui o ponto A vou chamar de menos 1. E o ponto B vou chamar de 1 menos 1. E vou fixar os dois. Vou pedir para que eles não se mexam, porque eu não quero que depois eles configurações, fixar o ponto A e fixar o ponto B. De fato, posso trocar a cor para não ficar na tentação de querer mexer. Porque quando a gente vê um ponto em azul, acha que dá para mexer, esses pontos não vai dar para mexer. E aí eu já vou ampliar aqui. E aí eu posso construir meu quadrado. Dá para construir o quadrado utilizando aqui a ferramenta polígono regular. Polígono regular. Marquem nos dois pontos. E aí, número de vértices 4. Se quisesse um triângulo equilátero, colocaria 3. Um pentágono regular, colocaria 5. E aí eu tenho meu quadrado, aquele vai ser o quadrado grande. Não quero exibir o rótulo. E agora já não preciso mais da malha. Então, eu vou ir limpando aqui a construção. Aí, esse vai ser o quadrado grande. Pessoal, a quem falou de gravar, eu nem peço para gravar, eu vou direto aqui em compartilhar e ele já vai gravar automaticamente. Vou colocar um nome para os inscritos ao vivo e já peço para compartilhar, vai ficar gravado aí na minha área e depois qualquer um vai poder conferir, copiar e tudo mais. Então, eu tenho quadrado grande.
Bueno, agora eu tenho que definir dois parâmetros. O parâmetro beta. Então, para colocar a letra beta, eu vou utilizar, porque eu quero colocar o símbolo mesmo. Então, clicando aqui no teclado, dá para colocar a letrinha, que fique a letra beta. Então, a letra beta ela é igual. E eu quero que o beta seja um controle deslizante. Então, vou pedir para aparecer. E ele vai girar entre 0 e pi sobre 2. Configurações. Entre 0. Aqui dá para pôr pi dividido 2. Ele aceita esse. Aí tem um parâmetro que muda de forma contínua. Não é discreto, ele muda de forma contínua. Então, deixar por aqui. E aí vai ter o fator de homotetia, que depende dessa beta. Então, vou definir o fator K como sendo igual a 1 dividido entre violar, e aí é cosseno de beta. Tenho que pegar no teclado. E aqui ele vamos voltar, ele se atrapalha aqui. Eu me atrapalho com este trem. Ele não é muito eficiente, mas seno. E de novo tenho que abrir aqui o teclado para pegar o beta. Acho que agora dá para fechar. Então, já tenho o meu fator de homotetia. Vou colocar vou definir configurações, o valor de beta. Tá bom. O valor de beta vou pôr um ângulo que não é 0 para que apareçam as coisas, senão não vai aparecer nada. Então, já tenho. E aí, a primeira. Aqui, a chave. Tenho que definir o parâmetro N, que é um parâmetro discreto. É o número de quadrados. O número de quadrados. O número de quadrados, eu vou querer no máximo 10. Você pode definir o número que usa aqui. Pode ser tão grande quanto você quiser. Eu vou definir como controle deslizante. O N vai ser outro parâmetro. Configurações vai de 1 até 10, incremento 1. Então, o N é um parâmetro discreto, que é o segundo controle deslizante. Cada certo tempo é sempre bom gravar, porque a gente vai cair a energia elétrica aqui, porque às vezes cai. Então, cada certo tempo é bom só para a construção. E acho que já estou pronto para fazer a construção. A chave aqui é o comando sequência, gente. Comando sequência. Que a gente escreve. Tem que escrever aqui com palavras. Sequência. Ele já aparece por aqui. E a gente vai ter a definir o girar e a homotetia de forma simultânea, em um único passo. Então, a sequência tem uma variável, e essa variável eu vou chamar de I. A sequência é com a variável I, que vai desde 1
ATN, a secuencia, a variable da secuencia variable I. Agora, o que vai aqui dentro desta expressão, o segundo que eu faço é a homotetia. Eu vou querer uma homotetia, e aqui aparece homotetia. O centro da homotetia vai ser o ponto O. O centro da homotetia vai ser o ponto O. E a razão da homotetia vai ser esse parâmetro K, mas todos os quadrados vão depender do primeiro. Como eu quero vários quadrados, o fator de homotetia para o segundo quadrado, o fator de homotetia é K ao quadrado. Para o terceiro quadrado, o fator de homotetia é K ao cubo. Então, eu tenho que colocar K potência I. Porque I é o que define o número do quadrado. Eu tenho uma sequência de quadrados que está definida por I. Então, o fator para o quinto quadrado, o fator de homotetia é K potência I. Agora, a homotetia não é sobre esse quadrado de partida. Eu tenho que pegar esse quadrado de partida e fazer uma rotação com ele. Então, a homotetia, eu tenho que girar, tenho que fazer uma rotação, tenho que girar, rotação. Não é o hecho de rotação. De todas formas, acho que não vai ter problema. Eu vou girar em torno do ponto O. Aqui eu peguei errado, mas eu vou girar em torno do ponto O. E o ângulo de giro, para o primeiro vai ser bom, o ângulo de giro eu vou pôr, porque eu vou ter que, acho que dá para, não quero perder a vezes o GeoGebra trava. O ângulo de giro eu vou ter que, vai ser o beta multiplicado por esse I. Então vai ser vou colocar uma letra aqui, depois vou trocar. Vai ser o beta multiplicado por I. O ângulo de giro vai ser, porque o primeiro quadrado vai girar um ângulo beta, mas o segundo quadrado vai girar 2 beta, relativo a este quadrado de partida. E o quadrado décimo gira um ângulo I vezes beta. E então, o objeto é um quadrado. E aqui, em lugar de utilizar o polígono, tenho que escrever polígono, e tem esta operação, polígono, dando 2 pontos. Então, tem um é o ponto A, outro é o ponto B, que é um quadrado, um polígono regular de 4 lados. Então, agora só falta eu arrumar este beta que tenho que pegar no teclado. Eu fiquei com medo de perder Esperemos que agora dê certo pegar aqui no teclado o ângulo beta. Pega aqui. E pronto, já está a construção lá. Esta parte pode esconder, centralizar. Estos aqui podem vir para cá. Então, aqui eu tinha quadrado de partida e tem um quadrado dentro. Aqui tenho 2, 3, 4, e aqui eu tenho todos os quadrados, os 10 quadrados, eu pedi só 10 quadrados. E aqui eu posso girar o ângulo. Gira para cá, gira para lá. Posso fazer com mais quadrados, gira o ângulo, e aí tem a construção.
Bom, deixa gravar para não perder a construção. E agora vou querer... em princípio, a construção está pronta, só vamos colocar os botões para que fique mais chique. Acho que tenho 20 minutos para... Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Bom, então eu vou tentar colocar vamos adicionar aquí yo adiciono control deslizante con a mão. Yo quiero adicionar el control deslizante con un botón. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Yo tengo que definir, ven aquí en la caixinha, y tengo que definir una caixa, una variable booleana. Entonces, caixa para exhibir. Entonces, se va a definir aquí una caixinha. A essa caixinha eu vou chamar de B minúsculo. Aí o B minúsculo vai estar associado com o beta. E só isso, não vou colocar nada, só tenho uma caixinha. Então, essa caixinha é aqui, cancelar. Essa caixinha é uma variável que toma valor verdadeiro ou falso. Não? Aqui travou. A veces se le traba, então eu mando a gravar e aí recarregar. Não sei se é o caminho mais eficiente, mas comigo eventualmente funciona. Então, a caixinha ela é verdadeira se está marcada e falsa se não está marcada. E agora vou adicionar de fato, um botão. Botão. E adiciono o botão aqui. Então, esse botão, vou dar o nome de girar. Parar. Parar de girar. Girar e parar de girar. A ideia aqui a gente vai precisar se esse parâmetro E for verdadeiro, que ele quando clica, que ele fique falso, e se for falso, que fique verdadeiro. Então, tem a condicional se, abre e fecha parênteses, se B é 2 igual para indicar que ele vai testar se isso é verdade ou não. B, 2 iguais. Se é true, se é verdadeiro, vírgula, definir. Tem que escrever aqui, tem que escrever igualzinho, por lo menos em português. Definir valor, abre e fecha parênteses, volta atrás. Definir valor de B como falso. B, vírgula, false. Sai do parêntese. Caso contrário, definir valor de B, vírgula, true. Se for falso, define como verdadeiro. Se for verdadeiro, define como falso. Aí a gente vai precisar de mais um comando aqui, mas quando a gente dá OK, ele já começa a aparecer aqui, e a gente tem que entrar com o botão direito do mouse, configurações, para escrever o segundo comando. Esse segundo comando vai... bom, até aqui a gente pode testar. Variável indefinida B.
configurações. E por que ele chamou BT1? Creo que chame B. Acho que agora deve funcionar. Definir valor, configurações. Aqui você entra ou coloca tudo de forma ultra. Faltou a letra I ali, não faltou, Juan? Se B igual verdadeiro, definir valor de B, falso. No outro, no último definir, não está faltando a letra I, se eu não estou enxergando bem. Aí, nessa parte do true aí, ó. Definir, acho que falta uma letra I. Ah, é verdade, faltou uma letra I. Definir. Certo, obrigado. Então, agora a gente pode testar a ver se funciona. E não está funcionando. Gravar. Recarregar. Vamos a ver si. Ele devia ativar, não está fazendo coisa nenhuma. Tem algo que não está funcionando. Definir valor. Deve faz. Definir. E agora não sei onde que está aqui o problema. Se alguém conseguir achar o erro, agradeço. Será que tem que dar um espaço? Será que é isso? Definir. Isso é com vírgula mesmo, né? Ponto e vírgula. Eu nunca. O que eu tinha visto era com vírgula, assim. Não está. Alguém que saiba que já sabe utilizar. Bom, eu posso abrir ou. Eu vou fazer é abrir o que já eu fiz, que deu certo, que ele travou, mas eu vou abrir o que eu sei que está certo, porque já testei, para mostrar os comandos. Abrir na definição de B. Este comando de. Não, girar parar, não? Então, configurações, a programação. Acho que eu escrevi a mesma coisa. Vou copiar e colar a ver se qual é o problema, mas será justo a mesma Não tinha esse iniciar animação no outro. Esse é o comando que está faltando, que ainda não copiei, mas o primeiro já devia funcionar. Vou copiar. Esse é o segundo comando que eu devia. Que ele devia funcionar. Então, mas a caixinha não tinha que estar habilitada para ele definir já como true? Ele tem que. Se não está habilitado, ele devia habilitar. E. O contrário, não? Vamos ver se agora vai. Agora já copiei e colei, a ver se. Agora, comando iniciar animação, botão bem válido. Ah, porque o nome do botão. Ok. Configurações. Bom, agora já deu outro erro, então já é um progresso. Habilita a caixinha ali, Juan. Ali no Peraí. O beta é que o nome da caixinha é o mesmo nome do botão aqui. Então, o botão tem que ter outro nome. Este é girar. Girar. O botão tem que ter outro nome. Agora, vamos ver. Agora deve ir.
girar, tá. Agora acho que já sei, configurações, programação. Eu tenho que mandar a girar, girar. O meu botão chama girar. Em algum momento dá certo. Então vamos lá. Agora eu erro em tudo. Tá bom. Bom, é um problema de colocar o código certo, gente. Vou mostrar o que eu consegui. Vou mostrar os códigos, mas aqui deixa eu tentar, tenho 10 minutos ainda. A caixa, como está a definição da caixa? Estão comentando aqui, configurações. É que a caixa chama A, e tem legenda B. Está tudo errado. Então, a caixa tem que chamar B. A caixa chama B. Acho que agora vai. Também não vai. Não, agora foi. Olha, a caixa está ativando e desativando. Configurações. A caixa chama B. O botão chama girar. E ele vai girar dependendo de B, não de beta. Dependendo de B. É que eu estou misturando um monte de coisas. Mas o B não é booleano? Não, eu quero ativar o beta dependendo de B. Então, programação. Eu quero, aqui é beta mesmo, e vai depender de B. Eu quero ativar o beta, estava certo. Só que agora para pegar o... O Pedro está dando algumas dicas aqui, ó. Peraí, agora vai funcionar, um segundo. Este negócio de programação é outro, são outros $1.000. Mais uma chance, e aí desisto. Aqui tem que ir ao beta. Estava certo e eu apaguei. Não, aqui vai B e aqui vai o beta. E por que botar o beta lá em cima? Aqui vai o B. Aqui eu quero o beta. Agora sim. Se não funcionar aqui, agora desisto, gente. Vamos lá. Agora foi... Consegui aqui a construção do animação para animação e vai animação e pronto. Bom, aí dá para pôr os outros. Tem que fazer com calma, o procedimento é análogo. No caso destes daqui, que vai um por um, a programação é mais simples, configurações, aqui tem a programação, o parâmetro N você quer que aumente em 1. Este que vai para frente, o parâmetro N aumenta em 1. Para que apareça a setinha, coloca aqui na legenda entre cifrão o símbolo latex. E para ir para trás, aqui o parâmetro diminui em 1. O N diminui em 1. Este que leva no ponto de partida, aqui você pode pôr vários... a programação desse você pode definir... tem um comando para parar a animação, para definir o valor inicial do ângulo, definir o valor inicial da variável booleana que controla o ângulo, definir o valor inicial da variável booleana que controla
a rotação, definir o valor inicial de N e parar a animação de N. Então, tem um comando para cada... Então, você pode estar... os dois podem estar animados, e quando aperta aqui, os dois para as duas animações, define beta como 1, define N como 2, e deixa nessa posição. Aí eu posso definir que fique com 3 quadrados, com 4. Então, dá para configurar tudo. Dúvidas? Perguntas? Estamos já perto da 5 minutos antes do... Então, este de aqui acho que era o que estava pronto, que não vou mexer, eu quero sair. Este de aqui também está pronto, e este de aqui é que eu tenho que pedir para gravar. Pessoal, fiquem à vontade aí para perguntar. A fazer comentários. Podem abrir o microfone se alguém quiser falar. Cliquei errado, Juan. Vou parar de apresentar, então. Ok. O ano que vem, então, nós já estaremos com um alto nível de programação JavaScript, Juan, pelo que eu estou vendo. Ainda tento aprender um pouquinho mais. Aí os nossos estudantes nos desafiam, trazem uma apresentação chique, e ainda tento imitar e aprendo um pouquinho mais para a próxima. Uma dúvida aqui, gente. Os quadrados inscritos valem como apresentação, né? Sim, claro. Tá. Se você conseguir fazer, pode... o desafio da aula, gente, eu não comentei sobre... O desafio da aula são os círculos gêmeos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Os círculos gêmeos de Arquimedes, ¿no? Acho que es de Arquimedes, acho que es de Arquimedes. Es que yo preparé el año pasado, entonces, hay aula 5, continuar a última previa. Os círculos gêmeos de Arquimedes, esta figurinha de aqui. Então, conseguir fazer essa construção. Deixa eu apresentar. Eu tenho o gráfico no GeoGebra. Sim, acho, o pessoal que sabe que consiga, sim. Posso dar um palpite? Claro, claro. Então, a construção do desafio é esta daqui, gente, porque eu não estava apresentando a tela, não? Não estou apresentando. Bom, pode falar. A construção... Só um segundo, já que para apresentar o desafio que eu quis falar. Mas pode ir falando, Ivan. Eu posso responder aqui no chat. Eu acho que o Python não dá para integrar no GeoGebra, porque ele já traz duas linguagens ali, Java e JavaScript. Então, de início, eu acho que não dá para integrar o Python, mas o JavaScript dá. Java, eu falei errado. JavaScript e a linguagem do GeoGebra. Bom, o desafio da aula é esta construção, que depois você duplica, faz uma imagem, uma cópia.
Então, é construir aqui, estou mostrando os passos rápidos da construção. E essas duas circunferências são chamadas círculos gêmeos de Arquimedes. Então, é conseguir fazer essa construção. Se você procura, tem uma dissertação de mestrado que só fala sobre os ciclos gêmeos de Arquimedes, as diferentes propriedades. Então, é uma construção bem legal. Então, é isso. Agora eu vou voltar a devolver a tela para de apresentar. Isso. Perguntas? Comentários? Então, acho que a gente pode, se não tiver perguntas ou comentários, a gente já está 4 horas, a gente pode fazer uma pausa. E Achei que ficou bacana, muito bom essa construção, Juan. Usando sequências, dá uma outra dinâmica, né, na visualização. ele integra o comando de sequência. Aí tem dentro da sequência tem uma homotetia, e dentro da homotetia tem um comando girar. Então, de fato, tem 3 comandos, e dentro do girar tem um polígono. Então, tem a construção de um polígono que gira, faz uma homotetia, e aí constrói uma sequência. Então, são 4... integra tudo, né? Legal. Me surgiu uma questão aqui. Tem como você, talvez não vai saber, mas é uma pergunta que fica aí para nós, colorir cada um desses quadrados que estão na sequência por uma cor diferente? Acho que o comando sequência não. A cor é a mesma para todos os elementos da sequência. Eu não sei como... Se existe a possibilidade, eu não sei como que faz. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Então, vamos... eu vou parar de gravar. Boa tarde, professor Juan. Pode falar. Referente à sua construção do quadrado, Certo. eu reparei que você usou dois comandos deslizantes e, por exemplo, enquanto um cresce, o outro decresce. Como é que o senhor criou esse vínculo? O senhor teria como, sei lá, talvez fazer um vídeo? Não sei se a explicação é rápida. O que o senhor pode me dizer sobre isso? Eles são independentes. Acho que está nesta de aqui. Eles são... não, o que está acontecendo, o N, ele cresce, chega no final e começa a decrescer. E chega no início e começa a crescer. Então, quando manda animar o N, ele simplesmente decresce, chega no início e começa a crescer. E eles são independentes. Você pode definir uma velocidade diferente para cada uma deles. E aí, você pode parar o N e mexer no ângulo. O ângulo vai de 0 a pi sobre 2. Então, ele vai mudar. Este ponto de aqui se desloca de este ponto até aqui. Este ponto vai de C até D. O outro... Juan, que você não está compartilhando a tela. Ah, desculpa. Mas é como eu respondi aqui no chat, né, viu, Elida? Você pode definir a mesma velocidade para os dois controles, né? Isso. E aí definir que ele vai e volta, né? Então tá lá uma opção lá de ir oscilando. Aí quando um chegar no final, ele estiver voltando, aí você dispara o primeiro. Aí um vai indo e o outro vai voltando. É uma maneira aí de fazer na força bruta. Mas tem que ter a mesma velocidade. Isso, o que eu comentava, o
o N vai até o final, ele cria quadrados, cria mais ou cria menos. Então, ele cria por lo menos um. Ele aumenta, vai até o final e volta. E o ângulo também. E ele só, em princípio, cada um é por separado. Eu posso fazer isso com N igual a 3. Em princípio, são independentes. Você pode definir uma velocidade para esse beta. Você vem aqui no procura controle beta e você altera aqui a velocidade do beta. Você faz que ele vai mais rápido ou mais lento. Você controla a velocidade do beta aqui. Ou pausa, não? Pode pausar por aqui ou pode pausar. E com o N também. Você pode fazer que o N vai mais rápido ou mais lento. Aí a velocidade pode ser a mesma nos dois. Ou pode ser diferente. Se você quer que fica muito rápida, você controla as velocidades de cada um por separado. Não é? O N você pode querer que apareça mais rápido ou mais lento. Aí que depende do gosto. Aqui o beta parou, mas o N continua. Então eu tenho que pausar o N por aqui também. Você permitir ou você deixar que esse Elida, nessa pergunta no chat que você colocou aí, se tem como colocar, né, interligar eles, aí você pode usar também um pouquinho de matemática, né? Se você define ali um controle deslizante, né, que vai de um certo valor, e aí o beta, né, você coloca com uma função crescente, né, em função dos valores do controle deslizante, e o N você coloca como uma função decrescente em função de um controle só. Você pode também, né, usar apenas um único controle, mas aí vai usar um pouquinho de matemática, né, para converter aquele valor que vai mudando no controle, né, nos parâmetros que você precisa para a construção. Certo, Juan? Certo. Eu vi que aqui o Pedro, que é o experto, Pedro Guapo Moro, é o experto em... Ele vai apresentar aqui depois das 5, então ele pode comentar também esses detalhes de programação, que eu não estou muito afiado nisso, não. O comando sequência não é uma única cor para todos as construções do comando sequência. Ou eu não sei como mudar a cor tudo que aparece dentro do comando sequência é construído com a mesma cor. Eu não sei como dar cores diferentes a esses quadrados que están, todos os quadrados están construidos con este comando. Entonces, no sé cómo atrelar una cosa diferente a cada cuadrado, no sé. Tal vez este polígono tenía que atrelar aquí adentro do... Bom, de fato não sei. Eu acho que não sei como é que faz. Se existe a possibilidade, eu não sei como que faz. Como eu falo, aqui tem um polígono, tem o comando girar, que está dentro do comando motetilla, que está dentro do comando sequência. Então, tem várias coisas, uma dentro da outra. Também por isso que fica também bonita a construção. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então acho que eu vou parar de gravar. E a gente se encontra